Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está sozinho, você age diferente? Quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém esperando nada de você, você é uma pessoa diferente? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Mas o problema não é isso. O problema é o que vem depois. Quando você percebe que nem sabe mais qual das duas versões é a real. Você já reparou que muda dependendo de quem está por perto? Com a família, você é uma pessoa. Com os amigos do trabalho, outra. Com pessoas que você acabou de conhecer, outra ainda. E isso não é adaptação social. Todo mundo adapta o tom. Todo mundo adapta o vocabulário. Isso é normal. O que não é normal é quando você termina uma conversa e sente que acabou de fazer uma performance, que você passou o tempo inteiro monitorando o que dizia, o que não dizia, como estava sendo percebido, como se você fosse um ator que esqueceu de sair do palco. E a pergunta que ninguém faz em voz alta é: quando foi que eu comecei a fazer isso? Porque isso não aconteceu do nada. Você não acordou um dia decidido a ser uma pessoa diferente para cada ambiente. Isso foi aprendido, lentamente, silenciosamente, com uma precisão assustadora. E se você está assistindo este vídeo agora, uma parte de você já sabe disso. A questão é: você sabe quando começou? Existe um momento. Você pode não lembrar com precisão, mas ele existiu. Um momento em que você disse algo verdadeiro e a resposta que veio foi errada. Talvez tenha sido uma risada quando você não esperava uma risada. Talvez tenha sido um silêncio pesado. Talvez tenha sido um olhar de julgamento de alguém que você amava. E naquele momento, alguma coisa em você concluiu: essa parte de mim não é segura aqui. Não foi uma decisão consciente. Ninguém senta e pensa: vou esconder quem eu sou a partir de hoje. Isso é automático. É o seu sistema nervoso fazendo aquilo para o que foi criado proteger você. Então você aprendeu a negociar. Você aprendeu que se diminuir um pouco, as pessoas ficam mais à vontade. Que se concordar mais, você é mais aceito. Que se não expor demais o que pensa, ninguém vai te rejeitar. Você fez um acordo silencioso com o mundo. Eu me encaixo. Vocês me aceitam. E durante um tempo, esse acordo funcionou. O problema é o que ele custou, porque o preço de pertencer sem se mostrar de verdade não é pago de uma vez, é pago em pequenas parcelas, todo dia, toda conversa, toda vez que você engole o que pensa, toda vez que você sorri quando não quer sorrir, toda vez que você concorda quando discorda por dentro. E aí vem a pergunta que mais assusta: o que acontece com uma pessoa que se esconde por anos? Um dia alguém pergunta: o que você quer? E algo estranho acontece. Você trava, não porque não tem resposta, mas porque passou tanto tempo prestando atenção nos outros que esqueceu de prestar atenção em si. E você sorri, dá uma resposta qualquer, muda de assunto e ninguém percebe, mas você percebeu. Porque em algum momento entre tentar pertencer e tentar não decepcionar, você foi ficando menor. Não de repente, não com drama. Algumas pessoas não se perderam de repente. Elas desapareceram aos poucos. Primeiro foram as preferências pequenas. Aquele tipo de música que você parou de ouvir porque alguém achou estranha. Aquele assunto que você parou de mencionar porque a conversa esfriava quando você trouxe. Aquele lado seu que você foi colocando em silêncio cada vez que a sala não parecia segura. E um dia você percebe que nem sabe mais o que gosta, não porque perdeu os gostos,
mas porque faz tanto tempo que você não priorizou os seus, que eles ficaram cobertos de poeira. Depois vieram as opiniões. Você aprendeu a sentir a sala antes de falar. Aprendeu a calibrar o que pensa de acordo com quem está ouvindo. Com umas pessoas você é mais assim, com outras, mais assado. E um dia, alguém te olha nos olhos e pergunta: Mas o que você acha disso? E você percebe que não sabe, não porque é indeciso, mas porque passou tanto tempo ajustando o que pensa que perdeu o caminho de volta para aquilo em que realmente acredita. Você sabe exatamente o que os outros esperam de você, mas já não sabe o que espera de si mesmo. E aí vem a parte mais silenciosa de tudo, os sentimentos. Você está numa reunião, ou num jantar, ou numa festa com pessoas que deveriam te fazer bem. E você está lá, sorrindo, participando, fazendo tudo certo. Mas por dentro tem um vazio que você não consegue nomear. Não é tristeza, não é ansiedade, é desconexão. Como se você estivesse assistindo a própria vida de fora. Como se a pessoa ali, no meio daquelas pessoas, fosse você, mas não completamente. Como se faltasse alguma coisa. E você sabe o que falta, mas não sabe como nomear, não sabe como buscar, não sabe nem se isso ainda existe. Mas se o maior custo de viver para os outros não é o cansaço, é perder contato consigo mesmo. E isso tem uma pergunta que vem no silêncio, não em voz alta, nunca em voz alta. Se eu parar de agradar, quem sobra? Essa pergunta assusta, porque a resposta honesta é: eu não sei, né? E sabe o que é mais pesado do que não saber quem você é? É lembrar vagamente de quem você era. Aquela versão mais leve, que falava sem calcular, que gostava sem pedir permissão, que discordava sem sentir culpa. Onde foi essa pessoa? Não foi embora de repente. Você foi deixando essa versão para trás. Em cada conversa onde você ficou quieto, em cada escolha que fez para não desapontar, em cada tá bom que na verdade não estava. O problema não é usar máscaras. Todo mundo usa. O problema começa quando você esquece qual delas era o seu rosto. E agora você está aqui, assistindo esse vídeo, e alguma coisa dentro de você reconheceu o que foi dito. Não como teoria, como memória. E aí vem uma ideia que talvez você nunca tenha considerado. Talvez você nem tenha medo das pessoas, né? A gente costuma nomear esse medo de forma errada. Tenho medo do que as pessoas vão pensar. Tenho medo de ser julgado. Tenho medo de não ser aceito. Mas esses medos são sintomas. Não são a raiz. A raiz é mais funda e mais humana. Você não tem medo de ser você mesmo. Você tem medo do que pode acontecer depois. Medo de que, se você se mostrar de verdade, as pessoas que você ama vão embora. Medo de que, se você parar de concordar sempre, você vai ser visto como difícil. Medo de que, se você expuser seus limites, vai decepcionar alguém. Medo de que você, o seu eu real, sem performance, não seja suficiente. E sabe o que é cruel nesse medo? Ele funciona como uma profecia que se cumpre sozinha. Quanto mais você se esconde para evitar a rejeição, mais distante você fica das pessoas. Mais vazio você se sente, mesmo quando está acompanhado. Mais você confirma para si mesmo que não pode ser você mesmo. É uma armadilha elegante, porque ela parece proteção, mas funciona como uma prisão. E o pior é que você mesmo construiu essa prisão, tijolo por tijolo, cada vez que você engoliu o que pensava, cada vez que você fingiu que estava bem, cada vez que você escolheu pertencer em vez de ser. O problema não é que você não sabe quem é. O problema é que você aprendeu a abandonar quem é.
E isso muda tudo. Porque se foi aprendido, pode ser desaprendido. Mas antes disso, tem uma pergunta. O que acontece quando você tenta voltar para si mesmo? A primeira coisa que acontece é desconforto. Porque voltar para si mesmo não é um momento de iluminação. Não é uma virada dramática. Não é acordar diferente. É pequeno, é lento e às vezes dói. Porque quando você começa a parar de se moldar, algumas pessoas ao seu redor ficam desconfortáveis. E isso assusta, porque parte de você interpreta esse desconforto delas como prova de que você estava certo em se esconder. Mas existe outra leitura. Quando você muda a sua forma de se apresentar ao mundo, as pessoas que dependiam da sua performance vão sentir a diferença. Isso não significa que você errou. Isso significa que você estava tão ocupado sendo o que os outros precisavam que esqueceu de ser o que você precisava. E aqui está algo importante. Você não precisa se transformar. Você não precisa descobrir uma versão verdadeira escondida em algum lugar profundo, esperando para emergir numa revelação cinematográfica. Você precisa reconhecer onde deixou partes de si para trás. Aquela opinião que você engoliu, aquele gosto que você nunca mencionou porque achava que iam achar estranho, aquela emoção que você escondeu porque não queria parecer fraco, aquele limite que você nunca impôs porque tinha medo de decepcionar. Essas partes não desapareceram. Elas só estão esperando você decidir que são seguras o suficiente para existir. E o retorno a si mesmo começa sempre com a mesma coisa. Uma escolha pequena, uma frase que você diz quando normalmente ficaria quieto, uma preferência que você expressa quando normalmente cederia, um não que você fala quando normalmente diria sim. Não é sobre ser corajoso, é sobre ser honesto, num nível muito mais fundamental do que a maioria das pessoas pratica. Honesto com o que você quer, honesto com o que você sente, honesto com o que você precisa. E sabe o que é libertador nisso? Quando você para de fingir que está bem, as pessoas que permanecem ao seu lado são as que conseguem lidar com você de verdade. E isso vale mais do que um grupo enorme de pessoas que só conhecem a sua performance. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nesse vídeo tocou em algo real, não em algo que você aprendeu, em algo que você reconheceu. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você tenha sentido que não está sozinho nisso, que tem outras pessoas vivendo exatamente o que você vive, sentindo exatamente o que você sente, carregando exatamente o que você carrega. O foco invisível existe para tornar visível o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Me diz uma coisa nos comentários, só uma palavra ou duas. Se esse vídeo falou de você, como você está saindo daqui? Nunca fui eu. Me escondi demais. Estou voltando. Se você conhece alguém que carrega essa sensação, mande este vídeo para essa pessoa. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos oferecer a alguém não é uma resposta, é a sensação de não estar sozinho. E agora vem uma pergunta ainda mais difícil. O que acontece quando você finalmente começa a voltar para si mesmo? Você para de concordar com tudo, você começa a dizer não, você começa a colocar limites. E então surge uma emoção estranha, uma emoção que faz muita gente voltar para a própria máscara. Culpa. Culpa por decepcionar, culpa por não agradar, culpa por escolher a si mesmo. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Por que você se sente culpado quando coloca limites? Porque descobrir quem você é apenas o começo.
O difícil é suportar a culpa de finalmente agir como essa pessoa. Por que você tem medo de ser você mesmo? Nos vemos lá.